Muito bom dia, Ana, Gabi, Rócio. 7 de dezembro, 7 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Um pouco de água, um pouco de café para acordar para a vida, começar o dia alinhado, né, minha gente? Ai, vamos que vamos, né? Buenas, hoje a live, o objetivo, o propósito dessa live é eu compartilhar um pouco com vocês sobre a minha jornada aí desse trabalho com a espiritualidade, como que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, quando que eu descobri que eu era um ET, que eu não era humano, que eu estava um ser humano, e como foram os aprendizados, alguns aprendizados aí dessa jornada, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Quando a gente entra num caminho espiritual, a gente acessa muitas coisas muito importantes e que contribuem muito para o nosso processo como um todo. É um relembrar, eu digo que é um relembrar da nossa consciência. Porém, também encarar sombras e lidar com esse sistema dentro da espiritualidade também tem seus desafios, né? E em algum momento, gente, eu também, talvez, eu falo eu também, né? Porque muitas pessoas que trabalham com a espiritualidade, às vezes se questionam, né? Eu tava até conversando com o Rodrigo esse final de semana lá no curso, eu perguntei pra ele assim, em algum momento você achou que você tava louco? Você já se perguntou assim, meu Deus, será que eu tô louco? Será que tudo isso é uma loucura, né? Será que precisa me internar? E ele falou que sim, que ele também passou por esse processo de se questionar, né? Será que eu tô maluco? Será que tudo isso aqui é real? Mas ele foi tendo as confirmações dele dentro do processo, ele foi recebendo as informações. E assim como ele, eu também recebi as minhas confirmações, as informações, e vocês que trabalham com a espiritualidade ou que vivem a espiritualidade no dia a dia também, se vocês forem observar, vocês também receberam as confirmações de vocês dentro do processo, né? Então, vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, né? Porque estamos todos juntos, ninguém está sozinho no processo, por mais que muitas vezes essa caminhada da espiritualidade, do despertar da consciência seja mais solitária, porque tem muito mais do sistema do que da consciência desperta, né? Bom dia, Claudinha, Sônia, Ani, Aniela, sejam bem-vindas. E na verdade, ontem eu tava comentando até, né? No objetivo da live hoje não vou me estender muito, mas ontem eu tava falando dentro da comunidade o quanto o que a gente tá vivendo hoje já deixou há muito tempo de ser uma teoria da conspiração. E quem está buscando estudar para relembrar a consciência e entender os momentos que tivemos como planeta Terra, né? A história das civilizações, o que aconteceu, né, dentro desse processo, a gente está começando a entender que estamos passando de novo por um processo que já passamos lá atrás, tá? Que não é uma novidade. Toda essa inversão de polos, então o planeta ele faz não sei se translação, porque translação a gente fala sobre a volta dele sobre si mesmo, né? Mas ele faz a volta ali, ele faz a rotação, então, em volta da estrela de Sírius. E essa rotação, ela leva em torno ali de 26 mil anos, que é o mesmo período que a gente tem também das eras astrológicas, né? Que a gente passa ali em torno de 2.100 anos pelo ciclo de Áries, depois Touro, depois Gêmeos e assim sucessivamente. E o que a gente tem é que a gente entrou nesse último ciclo, que é o que chamam da nova era, da era de Aquário, né? Ou seja, está finalizando a rotação, esse movimento do planeta Terra sobre a estrela de Sírius, né? E para quem não sabe,
Sirion foi quem originou o planeta Terra, né? A estrela de Sirion, que tem relação com Sírius, foi quem originou o planeta Terra. A estrela de Sirion tem conexão com toda a estrutura siriana, por isso que se fala, né, que os gatos são superiores porque eles criaram os seres humanos. Então é muito importante esse processo dessa rotação que se faz ao redor de Sírius, porque causam movimentos, onde a gente vai ter os momentos de adormecimento, onde a Terra vai passar pelo processo ali de escuridão, onde, por exemplo, o Rodrigo traz, a gente passa pelos cinturão de Fóton, os asteroides, a zona neutra, onde a gente traz esse momento de escuridão, de sombras. E depois a gente passa por um processo ali, então, onde a gente começa um processo de despertar, onde a gente tem o que se chama da nova Terra. Mas para que possamos despertar, e aí a gente está se aproximando dessa reta final, é por isso que tem muita gente despertando. É por isso que existe tanta força de ambos os lados, tanta força de gente despertando a consciência e buscando trazer esse conhecimento, trazer a expansão da consciência, trazer esse despertar para além do holograma Terra. Porém, também do outro lado, da dualidade, muita gente cada vez mais querendo puxar para baixo de uma forma muito escrachada, né? E dentro desse processo de despertar, muitos estão recebendo esse chamado para o despertar, esse chamado para expandir a consciência, esse chamado para acordar. Só que nem todo mundo está escutando o chamado. Muitas pessoas, elas estão tão aprisionadas dentro da matriz, do sistema, e colocando como prioridade o externo, que elas não estão querendo olhar para isso. Por isso vem a frase, muitos chamados e poucos escolhidos, né? E antes de que o planeta faça esse processo de entrar no ponto A, que se chama, que é o ponto de fato, né, do momento de luz, que a gente chama ali do planeta, que é onde ele vai passar pelos momentos mais leves, mais sutis, onde a consciência está mais desperta, vai passar pelo processo, então, de caos, né? Todo caos precede uma ordem. Então, antes que venha a ordem, a gente vai passar por caos. E isso já aconteceu muitas vezes no nosso planeta e dependendo de como foi, muitas civilizações foram dizimadas. A gente já tem conhecimento disso, né? Então a gente tem conhecimento disso através dos Atlantes e de outros povos neandertais, enfim, que aconteceu isso, tá? Então já não é uma novidade pra gente. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais preparado e escutar cada vez mais esse chamado do despertar, né? Porque, de fato, não é por acaso que a gente veio viver uma transição planetária. Não há tempo para que a gente fique focando em coisas pequenas do externo, né? De questão financeira, de questão, sabe? Não tem mais tempo para isso. É necessário que a gente foque dentro do nosso processo interno, porque esse é o direcionamento, né? E como que eu recebi o meu chamado, afinal, né? Como que eu despertei para isso e como que eu fui direcionada a trabalhar com a espiritualidade, sendo um agente de mudanças, sendo um canal para a equipe espiritual, para os guias, enfim, mentores, para transmitir esses conhecimentos, para trazer essa expansão, para trabalhar com as terapias energéticas. Como que isso aconteceu, né? Então eu também chegou um momento que eu tive o meu chamado de despertar, né? E na verdade, se a gente for parar para trazer lá da nossa consciência desde a nossa infância, a gente começa a perceber algumas coisas que são diferentes do cotidiano da maioria das pessoas, né? Bom dia, Elia, Alexandre, Rita, Camila, sejam bem-vindos. E aí, quando eu era criança, gente, eu já tinha toda essa conexão, assim, desde... a gente olha para ancestralidade, né? Os meus avós, na minha linhagem de ancestralidade paterna, tem uma linhagem muito conectada à Umbanda, né? Então, quando eu era criança, eu tinha 3 anos e eu lembro de ir nos jantares, aliás, não todos, né? Mas teve um jantar específico que me marcou na casa da minha avó paterna,
onde a minha avó tinha uma casa de Exu dentro do pátio dela, do terreno dela. Ela tinha ali a casinha 2x2 de Exu dela. E nessa noite de jantar... Gente, caiu a minha live quando eu comecei a falar. Viu como é que esse Instagram é danado? Vou esperar a galera entrar de novo, porque olha... Vocês viram um negócio desses? Quem tava na live comigo? Caiu a live. E eu não sei se ficou gravado a parte 1, onde eu expliquei todo o processo que está acontecendo de movimento aí do planeta. Não, caiu, simplesmente o Instagram fechou. O Instagram fechou. E no momento que eu tava falando ali, né, que eu tinha explicado todo o processo do planeta que estamos passando nesse momento. Então quem escutou, escutou. Quem não escutou, dentro da comunidade eu expliquei também esse processo. E tava falando da casa de Exu, né? Da casa de Exu da minha avó. Instagram, segura aí, não me derruba, pelo amor de Deus, que eu acabei de criar esse perfil, porque o outro já tava derrubado, né? Gente do céu. Vamos lá, né? Senão daqui a pouco a gente vai ter que ir pro YouTube e vamos ter que sair desse Instagram mesmo. Bueno, gente, e aí, o que acontece? Vamos ver se ele vai aguentar agora, porque olha, te contar. E aí, eu me lembro muito desse jantar, né? Eu tava comentando ali que era um jantar que eu lembro até hoje, a taurina, né? Era um carreteiro de charque. E a minha avó incorporou ali, então, a pombagira. E foi uma experiência interessante, assim, porque com 3 anos de idade eu podia ficar com medo do que tá acontecendo com a minha avó, etc. E eu achei uma experiência bem interessante. Então, eu já vim numa família, numa ancestralidade, onde tem essa estrutura toda da conexão com os orixás, com a linha dos Exus, bem na parte da Umbanda, né, dentro da estrutura paterna. Por isso também é que eu nunca tive medo dessas entidades, por isso que eu tenho um amor por essas entidades. Para mim não é difícil falar sobre eles, porque já tá, digamos assim, no meu campo ancestral morfogenético, né? Em contrapartida, olha que interessante, a minha avó materna era católica fervorosa. Ainda que era uma católica fervorosa que ajudava muito a comunidade. Então não era aquela que pregava a palavra e que insistia para que os outros acreditassem nela. Não, na verdade ela era uma pessoa de muita luz, a minha avó materna, os meus avós maternos, na verdade. Eles auxiliavam muito a comunidade, eles se tornaram ministros da Igreja Católica. Então eles cuidavam da igreja, eles faziam ações. Todo sábado de manhã minha avó ia na casa dos mais carentes para trazer uma palavra de conforto, para levar a hóstia, para benzer. Então minha avó materna era benzedeira. Então desde muito cedo eu tive conexão com essa parte da religião, da espiritualidade através da religião. Isso foi muito natural para mim. O momento que eu convivi com a minha avó paterna, que foi até os meus 6 anos de idade, eu tive essa conexão com a Umbanda. E depois a gente se mudou, veio pra cá, pra Viamão, na verdade. E quando eu convivi com a minha avó materna, durante aí até os meus 18 anos, mais ou menos, que foi o momento que eu vim morar em Porto Alegre em função de faculdade. E aí eu convivi muito, eu ia na igreja... eu lia o livretinho ali nas missas, eu ajudava, eu vivia com a minha avó materna dentro desse meio, né? Mas ao mesmo tempo, eu nunca me conectei com religião nenhuma. Por mais que eu gostasse de estar no meio, eu não me conectava com religião. Então chegou um determinado momento que eu parei de ir na igreja, na missa com a minha avó, e aí a minha avó me chamou a atenção. E eu lembro que a minha tia falou assim, ela não precisa ir a templos para se conectar com Deus, para se conectar com a espiritualidade. E aquilo me marcou. E desde criança eu subia no terraço da casa da minha avó
e eu olhava pro céu e eu ficava horas lá em cima olhando pro céu, olhando as estrelas, e eu pensava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou daqui. E aquilo era um relembrar pra minha memória, era um relembrar da minha consciência, porque eu sabia que eu não era daqui. Eu sabia que tinha algo muito além daqui. E aí eu tive alguns acessos a entidades, enfim, quando criança, mas em função do que a gente vai sendo cortado, a gente acaba se afastando. Claudinha, nossa, eu fazia a mesma coisa, viu só? A gente sente, se vocês forem buscar na memória de vocês de criança, esse chamado ele vem muito antes. A gente já, quando criança, a gente sente uma saudade, né? Também pensei muito isso desde a infância, olhava pro céu e dizia, eu não sou daqui, viu só? Então a gente sente uma saudade, a gente é fascinado pelas estrelas, né? Desde criança, assim. Então a gente já vem com esse processo de despertar desde muito cedo. Só que o que acontece? Ao longo de que a gente vai crescendo, vai sendo doutrinado pelas escolas, enfim, a gente vai perdendo essa conexão, a gente vai se afastando, vai entrando cada vez mais, já recebe uma doutrinação dentro das escolas, essa que é bem a verdade, né? O que limita a nossa capacidade também de enxergar coisas além daquilo ali. Buenas. Quando acabei o ginásio, queria ser freira, meu pai me salvou, olha só que interessante. Por quê? A gente já temos essa conexão, né, com a espiritualidade muito forte. Só que às vezes entrar de novo, provavelmente, Rita, tu já foi freira em outros momentos da tua existência, né, da tua existência terrena aqui, de outras encarnações, porém, né, não era esse caminho neste momento, porque entrar de novo num caminho de aprisionamento, de limitação através dos dogmas, né, e que bom que o teu pai foi luz aí na tua vida, né. Buenas, passado o tempo, então a gente sai da infância, contando aí um pouco, seguindo aí na história. Então eu fui para o colégio, fui estudar, enfim, fui viver minha vida, comecei a trabalhar com 15 anos e até esse momento eu sempre fui muito conectada com a espiritualidade. Tanto que, gente, eu tenho várias tatuagens, tá? E todas as minhas tatuagens eu fiz de uma forma intuitiva. E depois eu fui me dar conta que eu tenho, na verdade, uma Iemanjá na perna, uma cruz na outra, um Buda aqui, ó, um Budinha. Tem outra aqui, seja luz, com uma estrela de Davi. E aí cada tatuagem representando um segmento diferente, né? Uma estrutura diferente. O que já me dizia o quê? Não é só uma religião, né? É o todo. São todas as conexões espirituais. E isso eu fiz de forma inconsciente, assim, intuitiva, né? Por realmente me conectar com essa estrutura, mas não me fiar muito nas religiões. Buenas. E aí, eu fui ali pra trabalhar fora, de jovem aprendiz, estudar, enfim. E aí chegou-se os meus 18 anos. Nesse momento, eu só me conectava com as giras, né? Tinha dentro onde eu morava, quando eu me mudei, tinha um centro de Umbanda, que é aqui em Porto Alegre, na rua Lime Silva, na Cidade Baixa, que era a União da Luz. E era 2 quadras da minha casa. Olha só, eu fui morar num lugar onde tinha 2 quadras no centro de Umbanda. E toda terça tinha gira nesse centro de Umbanda. Gira de caboclo, gira de preto velho, marinheiros, enfim, né? E aí, todas as terças-feiras eu tava ali batendo ponto, pegando fichinha pra receber aquela energia, né? Só que chegou um momento, gente, que eu tava muito pirada na minha vida. Foi quando eu tinha 19 anos. Eu tava bem pirada na minha vida porque eu tava desconectada da espiritualidade. E eu comecei a trabalhar muito, estudar muito, porque eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro. E aí eu me desconectei totalmente da espiritualidade.
E foram nos momentos da minha vida que eu mais me desconectei da espiritualidade, que eu mais me senti perdida, que eu mais me senti sem chão, sem direcionamento. E aí o meu nível de estresse ele chegou tão alto decorrente a vários processos. Então não era só o excesso de trabalho, de faculdade, de tudo. Eram vários processos de mudanças na minha vida, eram relacionamentos conturbados, ter ido morar sozinha, me sentir muito sozinha, enfim, foram muitas mudanças ao mesmo tempo e aquilo me deixou muito pirada e eu acabei vivendo totalmente uma matrix. Até que eu desencadeei uma doença autoimune. E aí em 2014 eu desencadeei essa doença autoimune e essa doença acabou comigo. Essa doença me deixou totalmente paralisada. Então era uma doença que atacava o corpo, principalmente as articulações. E aí eu já tava tendo sintomas, já fazia um ano, mas não tava dando bola, até o momento que o meu corpo simplesmente travou. E aí foi um momento que não teve jeito, né? Foi horrível, foi o pior momento da minha vida, esse momento de mais dor. E a gente ia, eu lembro que a gente ia em hospitais e médicos e ninguém sabia o que eu tinha, ninguém sabia diagnosticar. E foram momentos muito desafiadores, assim, pra mim. E aí naquele semestre eu resolvi trancar a faculdade, dar uma afastada do trabalho e resolvi me dedicar a entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Então lá com os meus 19 anos eu recebi essa aprovação e eu comecei a me questionar o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, né? E não na verdade, nossa, como a vida é injusta, né? E aí eu me voltei de novo para a espiritualidade, foi quando eu comecei a fazer os cursos. Então eu fiz ali o curso do Rodrigo em 2014, foi o primeiro curso que eu fiz. Minha tia que me levou, minha tia já fazia cursos com o Rodrigo desde 2008, já estava nesse caminho há um bom tempo. Então a minha tia me ajudou muito nesse processo de me reconectar com a espiritualidade. Por isso que a gente vê que nada é por acaso, né? Quando que a gente vai ter uma tia que vai nos auxiliar nesse processo e vai nos alinhar ali a arometria, né? Então, em 2014 eu fiz o meu primeiro curso de cura quântica estelar, na sequência já fiz o método On-Ron, que na época os facilitadores eram alunos do Rodrigo, então eu fiz com a Nélida Lemos aqui de Porto Alegre, foi muito bom fazer com ela. Depois eu fiz já o Orixá Reiki na sequência, e eu comecei a fazer estudos mediúnicos dentro da linha de Umbanda. Então lá atrás, a partir de 2014, eu comecei a fazer esse processo de reconexão com a espiritualidade, os processos iniciáticos, e foi onde eu me achei. Eu lembro do meu primeiro curso de cura quântica estelar, que todas as coisas que o Rodrigo falava parecia a coisa mais maluca da vida. Mas sabe quando é a coisa mais maluca que faz o maior sentido da vida? Foi isso, foi basicamente isso. Então, por mais doido que aquilo parecesse, era o que mais fazia sentido. Eu nunca tinha ouvido algo que fizesse tanto sentido, era como um recordar, e eu sentia várias partes de mim se quebrando, assim, de ilusões, de hologramas. E a iniciação foi muito marcante pra mim, porque tudo que ele ia falando ia passando um filme na minha cabeça de tudo que tinha acontecido ali. Então foi muito bacana vivenciar esse processo. E na época, quando eu fiz o método On-Ron com a Nélida, eu comecei a fazer atendimento com ela. Então eu ia lá pelo menos uma vez por mês, um pouco mais às vezes, e a gente fazia projeções astrais. Então ela ela entrava comigo num processo meditativo bem profundo, e eu comecei a fazer projeções astrais de forma consciente nessa época. Então eu comecei a acessar muita coisa nessa época, que durou ali mais ou menos de 2014 a 2017. Só que nesse momento eu era muito despreparada. Então, como que eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, né? Já em 2014, 2015, que eu já tinha ali o curso da cura quântica, enfim, eu sabia que eu tinha que atender. A minha equipe espiritual já tinha me dito que eu tinha que atender. Porém, eu era muito despreparada e não sabia muito como fazer as coisas. E a primeira pessoa que eu fui atender foi a minha irmã. E foi num momento tumultuado, porque a minha irmã, ela tava com um desconforto no estômago, tava se sentindo muito mal. E aí eu fui atender ela.
super despreparada, até fiz o ancoramento, tudo, mas assim, não sabia como fazer o atendimento da melhor forma, não sabia como não pegar carga. Envolvia ali com a minha irmã um entrelaçamento quântico, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai atender alguém próximo, porque a gente acaba se envolvendo nos pepinos dos outros, né? Então eu fui atender a minha irmã e eu lembro que eu atendi ela, e do mesmo momento que eu tirei aquilo que ela estava sentindo, ela não sentiu mais nada, eu tirei a dor que ela estava sentindo, aquilo veio tudo pra mim. Então eu absorvi, ao invés de atender ela da forma com que eu desse passagem para a equipe espiritual atender e fazer o processo de uma forma segura, eu absorvi como uma esponja toda a carga dela e eu comecei a sentir a dor que ela estava sentindo e comecei a sentir as irritações, as emoções que ela estava sentindo. E aí pronto, foi o suficiente para eu dizer, eu nunca mais vou atender na minha vida, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, não vou, chega, eu não sirvo para isso. E dito e feito, nunca mais atendi ninguém. Tanto que uma amiga minha de Curitiba, que ela era massoterapeuta, também tinha feito reiki, enfim, ela insistia horrores para eu atender ela e eu disse, não, nunca mais vou atender na minha vida. Mas por que isso? Por que ficou esse trauma? Porque eu não sabia fazer as coisas, eu não sabia qual era a melhor forma de atender, como fazer o processo do início, meio e fim. Como que as coisas elas poderiam ser, como que o atendimento poderia ser mais seguro, como que eu ia, né? Gente do céu, haja paciência de novo, né? Socorro! De novo. Caiu. Não é pra essa live ficar salva, porque já é a segunda vez. Instagram tá me boicotando. Vocês me ajudem, hein, compartilhando as coisas com engajamento, porque o Instagram tá querendo me boicotar. É um negócio impressionante. Não vai ficar salva a live, porque já é a segunda vez que corta. Enfim, vamos seguir aqui até o pessoal ir entrando, né? E aí eu falei que eu nunca mais ia atender na vida e não quis mais saber. Então o meu processo ali de estudos, de conhecimento, enfim, de aprofundamento foi de 2014 a 2017. O que aconteceu depois disso? Depois disso eu comecei a trabalhar. Para quem não sabe, gente, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu comecei a trabalhar em auditoria contábil em 2017 numa multinacional. E foi lindo, né? Nossa, quem não quer trabalhar reta final de faculdade ali numa multinacional? É o sonho, bem na minha área, imersa ali. E era muito legal porque a gente viajava muito, visitava as empresas, fazia auditoria, então era muito legal. Mas o que ninguém te conta de trabalhar em multinacional é que também você tem que vender a sua alma para eles, a sua alma, o seu tempo, a sua vida, a sua energia. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu priorizei o trabalho em detrimento do meu bem-estar e praticamente ali vendia a minha alma para aquela empresa e eu trabalhava que nem um cachorro, gente. Assim, ó, das 8 da manhã, às vezes, até as 2 da manhã, e era muito tempo assim. Então, que tempo? Quando você só trabalha, come e dorme, o que tempo que você tem para cuidar de você? Que tempo que você tem para se desenvolver em estudos? Não tem tempo, né? Não tem, porque outras coisas ali te demandam muito. E aí foi nesse período que eu me afastei totalmente da espiritualidade. Então, eu até esse momento seguia estudando, seguia aplicando. Trabalhei muito meu autoconhecimento, trabalhei muito a conexão com as equipes espirituais, trabalhei muito no meu processo interno. Mas depois eu acabei me afastando. Então não é porque a gente está num caminho espiritual que a gente não pode se afastar. Porque isso pode acontecer sim, se a gente se dispersar em algum momento e der prioridade a outras coisas, a gente acaba se afastando sim. Buenas, mas não era o meu caminho. Então eu me formei,
eu comecei a trabalhar nessa multinacional, trabalhei horrores, me afastei totalmente da espiritualidade. O que aconteceu de novo quando eu me afastei da espiritualidade? Tudo foi ladeira abaixo, né? Tudo caiu por terra e aí tudo desequilibrou de novo, né? Então, assim, eu passei por muitos momentos desafiadores nesse período e todos os planos que eu tinha pra mim, eles se foram por água abaixo. Então, a espiritualidade chegou um determinado momento que ela deixou eu brincar de meio corporativo, mas e aí, em determinado momento, eles foram bem taxativos. Agora chega. Agora você tem que voltar para o caminho que é o seu caminho. E aí achei engraçado até o Rodrigo contando a história dele, que trabalhava no Banco do Brasil e de repente a espiritualidade pediu, né? Não, você tem que fazer outra coisa, você tem que trabalhar com espiritualidade, você tem que se tornar palestrante, tem que atender, enfim. Que aí começou tudo a dar errado na vida dele. E eu achei interessante porque na minha vida aconteceu a mesma coisa. Começou tudo a dar errado, todos os planos que eu tinha feito começou tudo a ir por água abaixo. E a espiritualidade começou a me tirar das coisas, né? Então, foi nesse momento que eu entendi o que eu tinha que fazer e mesmo relutando eu fui fazer. Só que lá no início, gente, eu não comecei a trabalhar como terapeuta. Eu falei pra eles, vamos aos pouquinhos, né? Calma, eu preciso trabalhar esse trauma aí de que eu tive de atender a minha irmã, né? Então eu comecei lá no início trabalhando como coaching. Eu sempre gostei muito de desenvolvimento de pessoas. Então, pra mim, sempre foi uma facilidade. Eu já tive outras vidas e existências onde eu estudei muito sobre a psicologia, sobre a psicanálise, sobre o desenvolvimento humano. Então, pra mim, isso sempre foi uma facilidade. Tanto que o meu TCC de conclusão da faculdade era sobre análise do nível de estresse de auditores contábeis. E esse TCC ele foi tão bom que ele não só tirou a nota máxima na banca, como ele foi para um congresso em Sevilha, na Espanha, onde eu apresentei ele. Então foi um TCC que realmente, um artigo científico, né, que se tornou realmente que estava muito alinhado à minha energia, porque para mim foi muito fácil fazer aquele artigo falando sobre esse processo aí. Então eu falei, vou começar a trabalhar com coaching. Então eu fiz um curso de coaching, comecei a trabalhar com processos de coaching. Então eu atendia as pessoas de forma individual, aplicando as ferramentas de coaching e auxiliando elas nos seus processos de desenvolvimento pessoal. E foi muito bacana esse período que eu trabalhei com coaching, porque me ajudou a entender mais sobre esse processo das pessoas. Bom dia, Sandra, bom dia, Patrícia. Só que chegou um momento também que eles falaram pra mim, chega de brincar de trabalhar com coaching, tá na hora de você trabalhar com o que você veio pra trabalhar. E aí teve um momento que eles começaram a me tirar os meus clientes de coaching e começaram a me direcionar só a cliente de terapias. E aí eu comecei a atender lá atrás com psicoterapia e com a cura quântica estelar. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a cura quântica estelar. Antes disso, eu já tinha feito vários testes com a cura quântica estelar em mim mesma. Eu lembro que eu tinha queimado, acho que foi essa mão aqui, que eu queimei essa mão inteira. E eu fiquei um tempão passando corticoide, indo em dermato e nada resolvia, até que um dia eles me disseram, usa a cura quântica. E aí eu comecei a usar a cura quântica, em 5 dias a minha mão tava simplesmente zerada. Isso tem foto lá no meu outro Instagram, se vocês quiserem olhar lá nos destaques, tem foto, acho que o destaque é cura quântica estelar, talvez o nome do destaque, CQE, sei lá, e tem foto do relato onde eu relatei o processo da minha mão, tá? Dentre outros processos que eu já tinha trabalhado com a cura quântica, enfim, e que tinha ajudado muito no processo, né? E aí, gente, eu comecei a trabalhar lá atrás, depois que eles me tiraram meus clientes de coaching, que foi só um preview ali, eu comecei a trabalhar com a psicoterapia e a cura quântica estelar. E começou a ser muito bacana, né? Mas lá atrás eu falava, né? Eu atendia a pessoa 1h30 e eu cobrava R$60 cada atendimento. Atendi a pessoa 1h30, com todos os conhecimentos que eu já tinha adquirido de cursos, eu cobrava R$60 o atendimento. Por quê? Porque eu não tinha confiança, eu tinha medo ainda de atender. Então foi todo um processo ali para eu ganhar corpo. E quando a gente começa a trabalhar com a cura quântica ou com as terapias energéticas, vocês sabiam que a gente fica em cerca de 2 anos num processo de estágio com a equipe espiritual, para depois a gente assumir um posto, né?
onde a gente vai atuar ali. Então é todo um processo. Sobre a técnica de proteção, são várias, tá? Porque a gente precisa aprender, não é só uma técnica, então eu boto um Merkaba ao meu redor e acabou. A gente precisa aprender como faz o processo de abertura, o processo de atuação dentro do atendimento e o processo de fechamento de um atendimento, o que a gente faz antes, durante e depois no nosso processo interno. Então tem dentro do atendimento e tem fora do atendimento. E isso é todo um processo que se faz, é isso que eu vou ensinar também lá no curso do terapeuta ascensional. Por quê? Eu não queria fazer esse curso, mas a equipe espiritual mandou eu fazer esse curso. Porque o que tem de gente que já passou pelo mesmo processo que eu, que não consegue atender por medo, que acaba pegando muita carga, que não sabe o que fazer, um monte, gente, um monte. Então, tudo que eu passei ali dentro do meu processo como terapeuta, então eu comecei a trabalhar com psicoterapia, atendia as pessoas, fazia cura quântica nas pessoas. Nessa época eu fazia cura quântica à distância só, e eu fazia cura quântica por videochamada. Então era um outro processo. E o que eu fui percebendo ao longo do tempo, conforme eu fui fazendo os trabalhos? Eu me questionava, por que será que não vem muito cliente? E aí eles um dia me falaram, não vem porque a gente está tentando te proteger de alguma forma. Porque esse é um trabalho, quando a gente trabalha com a arometria, a gente pega coisa mais pesada, porque o nível da hierarquia que trabalha são coisas mais densas que pega ali. Se você atender muita gente, você não vai ter energia para você, e é isso que acontece com muitos terapeutas, eles pegam muita carga, muita gente que tem ali muitos processos de vidas passadas, processos magísticos ou um quadro obsessor forte, e por não saber como fazer o processo, acaba pegando carga e não consegue ter energia para atender muita gente. Então acabou acontecendo isso comigo, eles acabavam me privando de atender muitas pessoas justamente para que eu não pegasse tanta carga e conseguisse dentro do meu processo liberar. Mas foram vários processos de aprendizado ao longo desse tempo aí, e vários processos iniciáticos ao longo do meu processo como terapeuta, porque como falei pra vocês, eu comecei a trabalhar com coaching, né? Porque eu disse que eu nunca mais ia atender na minha vida depois daquela experiência lá com a minha irmã. Depois eu comecei a trabalhar, e aí eles me tiraram os clientes de coaching. Quando a gente resiste, não quer fazer o processo, eles começam a nos forçar. Então tiraram meus clientes de coaching e me colocaram a trabalhar com a psicoterapia e com a cura quântica à distância. Depois, gente, eu comecei a atender presencial, porque eu só atendia à distância, né? E aí eu comecei a atender presencial, trabalhando com a psicoterapia também e com a cura quântica estelar e o orixá reiki, só com essas duas linhas. E foi uma experiência muito bacana. Eu atendo presencial até hoje, mas bem menos, tá? Porque hoje a minha energia está direcionada a outros projetos. Foi aí que na maca eles começaram também a me mostrar todo o processo, foi um processo muito bacana, assim, é um processo muito bacana porque o atendimento presencial ele começa a abrir muitas coisas, né? Bom dia, Marilis, querida, coisa boa, um ótimo dia pra você. E aí, gente, eu comecei a trabalhar nesse atendimento e aí eles começaram a me pedir para não trabalhar com a cura quântica por videochamada, porque dava muita interferência no processo. Então a gente fazia um processo de psicoterapia, mas aí eu desligava a câmera e fazia a cura quântica à distância ali. E aí nesse processo eu entrava dentro, com a minha hierarquia, dentro de todos os registros acásticos da pessoa, fazia as limpezas com a hierarquia, só que ainda assim eu pegava muita carga, eu não conseguia atender muita gente por semana, ali por mês. Por quê? Porque a minha assinatura, o meu ectoplasma estava atrelado a esse tipo de atendimento. Era um atendimento energético muito forte. Dentro do presencial a gente consegue, através da estrutura que tem ali, minimizar essas cargas que a gente pega dos atendimentos, porque a gente tem um processo diferente no atendimento presencial do que no atendimento à distância. Mas mesmo assim acaba pegando uma determinada carga, né? E aí a gente vai evoluindo dentro do processo. Chegou um momento que eu tinha clientes fixos de psicoterapia e de atendimento de terapia holística. E aí eles me falaram, você não vai mais trabalhar com psicoterapia. E começaram de novo a me tirar os clientes de psicoterapia, assim como eles me tiraram os clientes do coach. E aí eles começaram, o Rodrigo trouxe o curso de geometria cabalística,
da Alta Cabala, onde o tipo de atendimento é totalmente diferente, e eles me falaram, agora você vai trabalhar só com isso, só com a parte da apometria cabalística, à distância e um e outro atendimento presencial, né, conforme o que for necessário. Então eu comecei a trabalhar com a apometria cabalística em determinado momento, e aí, gente, o atendimento ele foi daqui, pra cá. Porque eu não sentia mais, eu não pegava carga, eu não me sentia mais cansada depois dos atendimentos. Eu comecei a atender muito mais gente de uma forma muito mais efetiva, gerando muito mais transformação para as pessoas. E sem pegar tanta carga. Por quê? Porque a gente começa a aprender o fundamento dos atendimentos e começa a entender, eu posso ou não atender essa pessoa? E aí eles começaram a me ensinar como ler os campos das pessoas. Então a equipe espiritual ela vai nos guiando dentro do nosso processo, do nosso trabalho, né? E como isso começou a acontecer e eu comecei a ficar com mais gradiente de energia, eles pediram para que eu começasse a dar aula também. Porque todo o conhecimento que eu tinha, ele não podia ficar só comigo ou só com atendimentos individuais. Foi aí que eu comecei a criar as mentorias. Então, se vocês forem observar, quem me acompanha já há mais um tempo, esse ano eu fiz muitas mentorias em grupo. Então, eu fiz lá, a primeira mentoria que eu fiz foi a mentoria do despertar espiritual, alguma coisa assim, onde a gente trouxe todo o processo inicial ali do despertar e processos mais avançados também. Depois a gente fez a mentoria do poder pessoal, cria a comunidade, enfim, foram vários processos. Eu comecei a escrever um livro, então esse livro hoje, eu me identifiquei muito com o Rodrigo, que ele falou esse final de semana no curso, que quando ele começou a dar o curso Voronandek, ele dava esse curso a cada 3 anos. Porque para ele era desafiador dar esse curso, porque é uma estrutura bem mais forte que tem que ancorar. Então ele evitava dar esse curso, ele fugia do curso, até que disseram para ele, não, você tem que dar esse curso mais frequente. E esse livro eu comecei a escrever ele no final do ano passado, e eu reluto muito com esse livro, e eu já canalizei vários símbolos, então eu sei que é um trabalho que ano que vem vai me ser cobrado muito para que eu finalize. Mas o que eu quero dizer para vocês? Trabalhar com a espiritualidade é muito delicado. Por quê? Porque envolve muitas variáveis. Você vai trabalhar com toda uma egrégora espiritual que vai te direcionar ali, você vai criar mais um processo de desenvolvimento da sua mediunidade, de conexão com as egrégoras. É um trabalho muito legal? Mas é um trabalho muito desafiador também. Por quê? Principalmente quando você, pela sua equipe espiritual, é direcionado a esse trabalho. Gente, terceira vez que cai a live, terceira vez. Instagram, olha, que bom que vocês estão aqui comigo, né? Não desistiram, porque olha, tem que ter. Olha só, aí que a gente vê o quanto determinadas informações e conhecimentos são importantes. Porque se não fosse, vocês acham que ia acontecer isso? Não ia, né? Que bom que vocês estão aqui comigo, guerreiros. A gente já tá finalizando, tá? Na verdade, antes que o Instagram nos corte de novo, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Independente do trabalho que vocês forem fazer, tá sem áudio? Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo? Me falem aí se estão me ouvindo. Sim? Tem sim? Tá. O que eu quero dizer pra gente finalizar aqui, antes que a gente caia de novo, tá? Quando a gente tem que trabalhar com a espiritualidade, existem aquelas pessoas que vieram
para especificamente focar no seu trabalho interno. Elas não vieram para trabalhar com a espiritualidade em prol do coletivo. Mas tem aquelas pessoas que recebem esse chamado, e quando elas recebem esse chamado, a gente precisa ter muita coragem para assumir esse chamado, porque tem sim os seus desafios e tem as suas glórias como qualquer outro, tá? E o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Não precisa a gente ter medo de fazer as coisas, não precisa a gente querer desistir. Várias vezes eu quis desistir porque é um desafio muito grande sustentar campus, tá? Porque um bom trabalhador da luz, digamos assim, um bom terapeuta, não é só aquele que atende bem, é aquele que primeiro tá trabalhando dentro do seu processo interno e tá se purificando, e à medida que vai se purificando, consegue ser um canal mais purificado para os outros. Porque, gente, as pessoas, elas crescem através do exemplo, tá? O exemplo arrasta. Então, de nada adianta eu querer atender bem o outro e focar só na questão do trabalho se eu não faço o meu trabalho interno, se eu não estou focado nisso dentro do meu processo. Então, quando a gente vai trabalhar com a espiritualidade, isso não é algo que a gente escolhe fazer. Nós somos escolhidos. Ou, na verdade, a nossa alma já escolheu há muito tempo dentro do nosso contratinho de encarnação. E vão ter os desafios. Mas o que é mais importante dentro desse processo? A gente buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento na nossa vida. Porque é aí que a gente começa a expandir imensuravelmente esse campo. Então hoje algumas pessoas elas podem chegar no meu perfil e elas podem pensar assim, nossa, mas essa aí tem sorte, né? Até eu chegar nesse momento de eu abrir uma turma de apometria de final de ano em 2, 3 dias esgotarem as vagas, eu ter que abrir mais vagas e esgotarem no mesmo dia, foi uma caminhada, gente. Não foi da noite pro dia. E foi um processo que eu precisei aprender a ancorar bastante campos para eu conseguir fazer um trabalho desses, junto com a equipe espiritual. Não é um processo que eu faço. Eu sou só um canal, eu só abro passagem, mas até eu entender isso, eu precisei ali passar pelos meus erros e acertos dentro do processo, né? Até eu conseguir canalizar, começar a escrever um livro, canalizar símbolos e fazer todo um procedimento, eu precisei passar por um processo ali e eu precisei escutar a equipe espiritual, o que eles estavam me pedindo e parar de querer resistir, porque se eu resistisse, até hoje eu podia estar lá na multinacional, ou até hoje eu ia estar trabalhando com coaching, entende? Então a gente é designado dentro desse processo do trabalho espiritual e a gente precisa aprender a escutar a espiritualidade, porque quando a gente está no nosso caminho, as portas elas se abrem. A gente começa a ser direcionado ao processo. Hoje, para mim, durante um tempo foi muito difícil fazer live, botar a cara a tapa, dar aula. Mas hoje eu não preparo mais nada. Eu ancoro e simplesmente eu abro a câmera e vem as informações. Nas aulas eu preparo lá na comunidade, sabe que eu adoro um material visual porque eu acho que fica mais interativa a aula. Mas muitas coisas que estão ali vêm na hora. A canalização vem na hora. E em que momento a gente chega nesse lugar de ser um canalizador, de trazer a consciência, de trazer as informações, de deixar o campo espiritual, de abrir passagem para eles se manifestarem na nossa vida? É um processo que a gente precisa aprender dentro da nossa jornada, e a gente só aprende se a gente caminha. E eu tenho certeza absoluta que daqui a mais um ano, se a gente sobreviver até lá, eu vou olhar para um ano atrás, como eu tô olhando para um ano atrás, no meu ano passado, e pensar, cara, como eu não sabia de nada, como eu tinha tanta coisa a aprender. Mas a gente só consegue fazer esse processo de olhar para trás, 1 ano, 2 anos atrás, e ver que a gente não sabia nada, e ver o quanto a gente evoluiu, quando a gente se dispõe a caminhar, quando a gente se dispõe a evoluir. E aí a gente começa a perceber que cria a nossa realidade o tempo inteiro, a partir do nosso processo interno, a partir do nosso desenvolvimento interno. Então eu quis compartilhar com vocês, quem chegou depois chegou, já é a 4ª vez que eu abro essa live, não sei se vai ficar gravado, tá? Porque caiu muito, não sei se salvou ali dentro dos arquivos do Instagram. Se salvou, eu vou tentar juntar as peças para disponibilizar para vocês, talvez no YouTube.
Mas eu contei toda a minha história aqui, aliás, toda a minha história não, um pouquinho da minha história aí como terapeuta trabalhando com a espiritualidade, para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos nesse processo. Porque muitas vezes vocês também podem estar passando por algo que eu já passei, podem estar muitas vezes inseguros de fazer esse trabalho, ou até, inclusive, eu não quero me tornar terapeuta, eu não quero trabalhar com isso, eu já tenho o meu trabalho, eu tô feliz com o meu trabalho, mas como eu posso ser um canal para que as pessoas que chegam até mim eu possa direcionar melhor? E para isso a gente precisa saber trabalhar com a energia para ser este canal, né? Então é um processo desafiador, mas é um processo que é um relembrar a consciência espiritual. E a gente vai tendo as confirmações da equipe espiritual à medida que a gente vai se abrindo para esse processo. Porque é um processo que já faz parte da nossa jornada, né, gente? Então, muitos se identificaram aí comigo na história que eu contei como criança. Então, é realmente uma reconexão interna, né? E é isso, meu povo. Eu vou lá, que já tá na minha hora, que eu tenho que treinar, eu tenho horário. As lives, já era pra ter finalizado a live, mas em função ali, né, das quedas do Instagram, acabou não finalizando. Tua voz muda muito, não sei se é a internet, mas muda demais. Sei lá, pode ser a internet, pode ser a entidade que tá aqui comigo, uma hora eu falando, uma hora ela falando, pode ser, não sei. Pode ser o Instagram que tá nos boicotando, sabotando, né? E é isso, gente. Com certeza, quando a gente se abre para o caminho se abre pra gente, a equipe espiritual, se a gente tá no nosso caminho, eles direcionam, tá? Mas a gente tem que também fazer a nossa parte, porque se a gente ficar esperando um milagre, as coisas acontecerem, os clientes virem, ou que magicamente eu me alinhe à minha missão de alma e descubro o que eu tô fazendo aqui sem realmente fazer minha parte, isso não acontece. Vai ficar sentado esperando, porque não acontece. A gente tem que se abrir ao processo. Às vezes, quando é o nosso caminho, a gente está desalinhado, eles nos forçam, mas a gente não pode resistir também. É um processo que a gente precisa ancorar dentro da nossa jornada, se abrir mesmo, tá bom? Depois eu vejo, tá? O vídeo se vai ficar gravado no YouTube, no Instagram não vai, porque a gente já viu que o negócio é mais embaixo, né? E aí, quem sabe a gente começa a ir pro YouTube a partir da semana que vem, vamos ver, tá? Se cuidem, fiquem aí com as hierarquias de vocês dentro do processo. Lembrem de fazer o ancoramento todo santo dia. Se não fez, vai lá fazer agora, tá? E a gente vai se falando. Gratidão imensa pela presença e pela energia e por estarem comigo a cada abertura de live aqui, tá bom? Um beijo, se cuidem e até mais.